Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 29 de abril de 2022, o nosso sextou. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, sextou amanhã, a gente tem uns joguinhos interessantes. Ontem foi um dia muito bom pra gente, pegamos mais uma vez o bilhete do canal, graças a Deus, Vasco ganhou. Sai! O Vasco ganhou até que enfim. Vida do sofredor é complicado, vocês aí que estão com os times melhores aí não sabem o que eu tô passando. Mas vamos lá, jogou nada, né? Mas ganhou, isso que importa. Vamos lá, tropa, vamos pro nosso sextou? Já vamos começar aqui com a pegada firme. Temos a reta final da Bundesliga 2, né? Segunda divisão da Alemanha, que ela é sempre boa para gols. A gente tem 5 jogos, todos a 1h30 da tarde, todos no mesmo horário. Só que assim, tropa, eu vou passar por 3 jogos que para mim tem mais valor, porque são jogos de equipes que estão buscando alguma coisa. Esse até eu aconselho a vocês. Evita, cara, pegar jogo de equipes que já estão ali no meio da tabela, não vão brigar nem para subir, nem contra o rebaixamento, por mais que tenha tendência a gols, eu aconselho a vocês a estar sempre colocando dinheiro em jogo que as equipes têm motivação para vencer, tá beleza? Então vamos lá, primeiro jogo que eu separei aqui é o do Sandhausen contra o Schalke 04, Schalke é o nosso pé de coelho, né? Sempre o mais de gol e meio batendo, já tem, sei lá, umas 15 rodadas mais ou menos. Vamos lá, elas que brigam por coisas distintas, têm objetivos diferentes na competição. Vamos dar uma olhada logo aqui na classificação para a gente entender. O Schalke está brigando para subir, lembrando que os 2 primeiros sobem direto. O terceiro colocado vai para a repescagem e do quarto em diante chora só a próxima temporada. O Schalke, que era o líder, acabou perdendo para o Werder Bremen. Perdendo não, foi humilhado, tomou 4 dentro de casa, perdeu a liderança. E assim, o legal desse campeonato é que ele está muito embolado, porque o Schalke é o segundo com 56, o líder tem apenas 1 ponto na frente dele, então ele consegue alcançar a liderança. O terceiro colocado, que está indo para a repescagem, está apenas a 2 pontos atrás dele, então questão de uma rodada, um tropeço ele já pode ultrapassar. E o São Paulo, que está em quarto aqui, está apenas a 3 pontos dele, então uma derrota, uma vitória do São Paulo já deixa o jogo completamente aberto. Faltam 3 rodadas, depois vai faltar 2. Tem o Hamburgo aqui que está correndo por fora, está com 51, se alguém dá mole ali, ele vai pegar pelo menos uma repescagem, está vivendo um bom momento. Então é o seguinte, e do outro lado, foi mal, quase esqueci de falar, do outro lado eu tenho o Sandhausen que está brigando contra o rebaixamento. Sandhausen que está com uma sequência de 4 jogos invicto, que deu uma moral para ele, ele já abriu 8 pontos do rebaixamento, então ele precisa apenas de uma vitória para ele conseguir, espantar de vez esse fantasma. O Schalke, que em 31 jogos fez 65 gols e sofreu 40, é o melhor ataque da competição, com média de mais de 2 gols por partida, mas também é um time que sofre muito gol. E o Sandhausen fez 38, não tem lá um bom ataque, porém sofre bastante gols também. Vamos dar uma olhada no histórico. O Sandhausen, 4 jogos de invicto, igual eu falei com vocês, só que ele vem sofrendo gols há 9 partidas consecutivas, das últimas 9 em 8 foram ambas marcam, é o rei do ambas marcam. Já o Schalke, dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Também é um time muito over, é o pé de coelho do mais de gol e meio. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, não tem muito o que inventar. Eu vou ficar de fora do mercado de resultados, por mais que o Schalke seja favorito, tem um time melhor, tá brigando lá em cima, mas a gente tem que respeitar o momento que vive o Sandhausen. O Schalke também levou uma porrada muito feia, não sei até que ponto isso vai abalar o time, mas eu sei que ele vai vir mordido, pronto para ganhar. Do outro lado tem o Sandhausen querendo manter o bom momento, o rei do ambas marcam, então no safe do bilhete dá pra gente colocar o mais de gol e meio, porém o ambas marcam para esse jogo vem muito, muito quente. Para mim o 10 aqui é o ambas marcam, tá? Mas dependendo da odd ali eu faria uma entrada seca ou até no mais de 2 gols e meio também, porque tem muita chance, principalmente se o Schalke não estiver vencendo. Aí ele vai ter que se expor. A gente viu ali que questão de uma rodada tudo pode mudar. Placar pra mim desse jogo, 2-1 pro Schalke. Eu vou dar uma moral pra ele, mas eu não coloco meu dinheiro não em mercado de resultados. Continuando aqui, 1h30 da tarde, eu tenho um jogo do São Paulo contra o Nuremberg. Se a gente olhar aqui a classificação, o São Paulo é o quarto, mas está naquele esquema, está apenas a 3 pontos do Schalke, a 4 pontos do líder. Então falta pouco ali, questão de uma vitória já pode alcançar a galera, se o pessoal tropeçar. Do outro lado eu tenho o Nuremberg. Tá um pouco mais complicado para ele, porque ele tem apenas 50 pontos, mas ele ainda tem esperança, pelo menos de buscar ali uma repescagem, tá a 4 pontos, faltando 3 rodadas, dá para buscar sim. São Paulo em 31 jogos fez 56 gols e sofreu 42. É um time muito over, é um time que liderou por um tempo aqui e agora vem
vem numa queda. Do outro lado, eu tenho o Nuremberg, que em 31 jogos fez 47 gols e sofreu 43. Vamos dar uma olhada no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, ambas marcam dos últimos 5 jogos em 4. O São Paulo vem de 9 jogos de invencibilidade contra o Nuremberg, então rola aí, né, um bom retrospecto. Só que o São Paulo está 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Já o Nuremberg vem sofrendo gols a 6 jogos e dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, mais um jogo de gols, né? Eu tenho 2 equipes ali que ainda tem chance de buscar o acesso, principalmente o São Paulo, até também pelo fato de ele estar jogando em casa, vai se expor. Então eu vou cravar aqui, mesma situação, mais de 1,5 no safe. Agora o ambas marcam e o mais de 2,5 gols vem muito quente. Eu deixo para quem é mais ousado, talvez se você for novo no canal, mas em bilhete, eu gosto de buscar só 2 gols. Tá, esse é o meu estilo, eu sou um cara conservador. E 2,5 para mim, que tu já pega uma odd de 1.6, 1.7, para mim não é odd de bilhete, é odd de fazer entrada simples, beleza? Pagar para mim, pô, 2-2 esse jogo aqui. Agora tem um jogo do líder, Werder Bremen, que vai receber o Kiel. Werder Bremen, dos últimos 5 jogos aqui, tá invicto, né? Tava com uma sequência de 3 empates, mas conseguiu uma boa vitória contra o Schalke. E o Kiel, dos últimos 5 jogos, perdeu 1. Tropa, é o seguinte, o Werder Bremen é o líder, ele precisa vencer, para ele só a vitória interessa. Ele em 31 jogos fez 58 gols, sofreu 40. E o Kiel tá aqui, tá a 9 pontos já da zona do rebaixamento, não vai cair, tá? Todos os 3 teriam que ganhar as 3 partidas e ele perder as 3 que estão faltando, não vai acontecer, vamos ser sinceros. É um time que fez 39 gols e sofreu 49, sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada no histórico. O Werder Bremen vem de 5 jogos de invencibilidade, só que sofre gols a 4 partidas. Das últimas 10, em 9 foram ambas marcam. O Kiel vem de 3 jogos sem perder. Seguinte, tropa, para esse jogo, eu acredito na vitória do Werder Bremen, só que essa cotação aqui, para mim, tá muito baixa. Acredito que ele tem tudo para amassar, tá jogando melhor. Só que eu aconselharia pegar esse jogo e tentar levar para ao vivo, buscar uma oddzinha melhor, tá? Isso aí eu que tô falando. Agora, se você quiser botar no bilhete, provavelmente vai vencer, apesar de segunda divisão da Alemanha ser perigoso buscar o mercado de resultados, mas ele é bem favorito, até porque é o mais interessado na partida. Agora, o mercado de gols também é interessante, porque o Werder Bremen ele vai ter que se expor, tá? Um time que tem um ataque muito forte, e o Kiel é um time maluco, é um time que tem um estilo de jogo maluco, independente de precisar ou não, vai para ataque, faz gol, sofre gol, então também é mais um joguinho que se você quiser explorar gols, tá valendo a pena. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Werder Bremen. 2:30 da tarde, indo agora para o Turcão da Massa, tem um jogo do Fenerbahçe que vai receber o Gaziantep. Fenerbahçe está com uma arrancada sensacional, são 5 vitórias seguidas aqui dos últimos 5 jogos. E o Gaziantep está 4 jogos sem vencer. Se a gente olhar aqui a classificação, Fenerbahçe conseguiu, com essa arrancada, chegar na 2ª posição. Então ele vai brigar por uma vaga na Champions League. Título não dá, né? Faltam 4 rodadas. Ele pode chegar até a 77. Não, aí teria que o Trabzonspor teria que perder todas, né? Isso não vai acontecer. O time que está aqui não vai perder só 2, não vai acontecer. Só que assim, o Fenerbahçe, a grande briga dele mesmo não é pelo título, é pela 2ª posição, que vai ter chance de disputar a Champions. Ele está apenas a 1 ponto na frente do Konyaspor, então é muito importante ele manter essa sequência de vitórias, principalmente enfrentando o Gaziantep. É um time que não tem risco de cair, tá? Não teria que também acontecer um milagre aqui, todo mundo ganhar todas e ele perder todas. E os times aqui que em 34 jogos ganharam 8, né? Não vão, e perderam 20, não vão ganhar 4 jogos seguidos agora no final, tá? Tudo bem que tudo pode acontecer, mas estou usando aqui a lógica. É um time muito melhor, é um time que precisa mais, tá? O Fenerbahçe, para ele é muito mais interessante essa vitória. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Fenerbahçe vem de 7 vitórias seguidas, 9 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem sofrer gols. Cara, que momento tá vivendo o Fenerbahçe? E o Gaziantep vem de 4 jogos sem vencer. Para mim, vitória do Fenerbahçe. Gosto dessa odd? Não gosto. Mas pelo momento que o Fenerbahçe está vivendo, eu acredito que é uma odd boa para botar no bilhete. Tá? Não dá para explorar mais do que isso, porque é um time que está vivendo uma fase sensacional. Acho que se tivesse mais umas 5 rodadas, o Fenerbahçe estaria ali brigando pelo título. E o Gaziantep, além de ser um time mais fraco, é um time que vive um mau momento, um time que já está esperando ali a temporada que vem. Então, cravo sim essa vitória do Fenerbahçe. Quem quiser explorar gols, pode até explorar, mas não tá pagando a mesma coisa que a vitória. Prefiro a vitória. Placar para mim desse jogo, 2-0 pro Fener. 3 horas da tarde, temos aqui a 2ª divisão da Holanda, a Eredivisie. Gosto sempre de lembrar, porque sempre tem gente nova aqui no canal, que é um dos melhores campeonatos que existem para buscar o mercado de gols. Quase todos os jogos saem 2 gols, 3 gols, ambas marcam, tá? Principalmente depois que você vai conhecendo os times.
Vou falar para vocês, é uma rodada que não é tão fácil assim, porque já tem muito time que está garantido ali na parte de cima. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que a gente acha interessante. Só para lembrar também, eu sempre separo apenas um jogo para não ficar chovendo numa olhada. Igual eu fiz da segunda divisão da Alemanha. Então, para não ficar aqui toda hora falando, não, esse jogo aqui, porque esse aqui é praticamente todos os jogos. Vamos lá, o De Graaf Chap contra o PSV Reservas. O De Graaf Chap, ele está aqui, ele está um ponto apenas atrás da zona de classificação. Lembrando que os dois primeiros já sobem direto e do terceiro ao oitavo vão brigar por mais uma vaga, mas o Ajax não briga, tá? Porque o Ajax não pode ter dois times iguais na mesma divisão. Mas se o Ajax caísse, o Ajax reserva, que é o time B, né, ele seria rebaixado automaticamente. Ele poderia ser campeão, que ele seria rebaixado. Então já ficou mais tranquilo aqui pro De Graaf Chap, né? O Graaf Chap, que em 36 jogos fez 50 gols, sofreu 41, é um time over. E o PSV Reservas, em 36 jogos, fez 59 gols e sofreu 61. É um time muito over, um dos times mais overs que tem, né? Um time que normalmente tem muitos gols nos seus jogos e por isso que eu separei esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Graaf Chap vem de 5 vitórias seguidas contra o PSV Reserva. Dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 jogos, em 7 foram ambas marcam também. O De Graaf Chap, dos seus últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 foram ambas marcam. É só questão de gols aqui, irmão. O PSV vem de 3 jogos de vencibilidade, mas vem a 12 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Tropa, jogo para gols. Principalmente porque eu separei esse jogo aqui dentre todos eles. Olha o SofaScore, sempre atualizando, me trollando. Porque eu separei. Porque é um dos pouquíssimos jogos que um mar de gol e meio tem odd para bilhete. Tá? Quando eu separei aqui, estava 1.20. 1.20 é uma odd que a gente gosta para buscar 2 gols num bilhete. Tá? Mas entrada seca. Não, entrada seca não, para botar no bilhete. Só que aí você junta 3 odds de 1,20, você tem uma odd de 1,80 ali, somando com um fator multiplicador. Aí já começa a ser interessante. Até porque o PSV é um dos times mais over que tem na competição inteira. E, a gente jogar por pelo menos 2 gols contra um time aqui, faz essa conta aí, porque eu aqui sou ruim de matemática. Mas para mim, é uma partida muito interessante, tá legal? Então eu vou cravar aqui esse mar de gol e meio. Só que a gente sabe que o mar de 2 gols e meio e o ambas marcam vem muito quente, tá bom? O placar para mim desse jogo, vou cravar um 3-1 para o time da casa. 3h15 da tarde, segunda divisão da Suíça, reta final, deu bom pra gente na sexta passada, os 2 jogos que eu deixei. Vamos lá, tem um jogo aqui do líder, o Intertour, que vai receber, na verdade, o Schaffhausen. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. É líder contra vice-líder. Lembrando que o primeiro sobe direto e o segundo ele vai disputar uma repescagem contra um time da primeira divisão, né, contra o penúltimo colocado. E assim, por mais que seja o penúltimo, é um time que tem investimento de primeira divisão. Então o que é melhor? Melhor já subir direto, né? Já garantir. Então aqui é a briga pela vaga, é o jogo praticamente aqui do título, da vaga, de tudo. O Intertour, que em 31 jogos fez 64 gols, tem uma média de ataque de mais de 2 gols por partida. O Schaffhausen fez 61, também por causa de 1 gol, não tem média de 2 gols por partida. São 2 equipes que sofrem bastante gols também. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 foram ambas marcam. O Schaffhausen está a 7 jogos de vencibilidade contra o Intertour, então tem um bom retrospecto aí. E aqui a coisa de gols. O Intertour, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas. Schaffhausen, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 foram ambas marcas. Cuidado com o mercado de resultados. O Schaffhausen vem de 4 vitórias seguidas. O Intertour vem de 6 jogos de invencibilidade. Seguinte, seria um jogo que eu poderia ficar de fora. Mas como é um jogo que vale muito, esse jogo vale muito, principalmente para o Schaffhausen, que está atrás, que ele precisa vencer, o empate aqui é horrível para ele, porque é o jogo que ele depende dele, irmão. Ele ganhou, depois ele só depende dele para garantir esse acesso direto, não corre mais o risco. Então eu vou cravar aqui, mais de gol e meio, se a gente tiver uma odd até 1.20, mais de 2 gols e meio e ambas marcam, vem muito quente. O ambas marcam para esse jogo aqui, para mim, é o 10, tá? Vou escolher uma entrada para esse jogo aqui, ó, ambas marcam. São 2 equipes que vão estar atacando, o Schaffhausen vai estar em cima, precisa dessa vitória. O Intertour vai castigar no contra-ataque também, então é um joguinho interessante para gols, beleza? Placar para mim desse jogo, difícil. Vou cravar um 2-1 porque eu gosto do Schaffhausen, 2-1 pro Schaffhausen, mas fica de fora. 3h30 da tarde, campeonato alemão, tem um jogo do Union Berlin que vai receber o Fürth. Union Berlin que vem de 4 vitórias seguidas e o Fürth já está rebaixado, é uma campanha horrível do Fürth. 31 jogos, ganhou apenas 3, tem 17 pontos, horrível.
Faltam 3 rodadas do campeonato alemão. União Berlim, no momento, está na zona da Conference League, está com 50 pontos, mas está a 2 pontos apenas do Freiburg, que está na Europa League, então ele tem chance de disputar a Europa League, e está a 4 pontos aqui do Leipzig, né, e 5 pontos do Leverkusen, vamos botar em consideração aqui. Então, assim, a diferença dele é de um jogo para a Europa League e 2 jogos para a Champions League. Faltando 3 rodadas ainda, dá para buscar. É difícil, mas tem jogo, tem chance, pô. Então é o seguinte, tropa, não vou enrolar não. Para mim, a vitória do União Berlim, eu não gosto dessa odd, não gosto mesmo, por mais que ele seja o único interessado na partida, porque ele tem chance de estar brigando por uma competição. O Furt já está rebaixado, o União Berlim está jogando em casa, vem numa sequência maravilhosa aqui, 4 vitórias seguidas. Pô, queria essa cotação maior, queria pelo menos ali 1.33, 1.40. Dica para esse jogo, tentar levar ele para o ao vivo, de repente buscar uma vitória do União Berlim no primeiro tempo, se ele começar amassando ali, tá ligado? Já começar em cima, não, quero vencer, pode ser interessante. Quiser botar no bilhete, provavelmente vai ganhar, mas não sei se compensa o risco, tá ligado? Se a gente olhar aqui, o Furt, nada de interessante, não tem nada de interessante aqui. Então é isso mesmo, tropa. Ou você vai na vitória aqui, confiante, ou então leva para o ao vivo, que de repente busca uma oddzinha melhor. Vitória no primeiro tempo é mais arriscado, mas se ele começar bem, com essa defesa horrível do Furt, provavelmente o União Berlim dá para amassar. Beleza? 3-0. 3h45 da tarde, segunda divisão da Inglaterra, a Championship. Eu tenho um jogo do QPR, que é o Queen's Park Rangers, que vai receber o Sheffield United. Jogo interessante, tá? Porque se a gente olhar aqui, o Sheffield é o 6º. Primeiro e segundo sobem direto, do terceiro ao 6º vão brigar por uma vaga ainda, na repescagem. O que acontece? O Sheffield ele tem 69, mas ele não está garantido, porque tem o Middlesbrough com 67, então um jogo já tira. Blackburn tem 66, Millwall tem 66 e o QPR tem 63. Faltando 2 rodadas, dá para o QPR encostar em pontos, mas a questão não é nem mesmo ele, é mais que o Sheffield ele não pode perder de jeito nenhum. Na verdade, ele tem que ganhar, porque ele pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. E, faltando uma rodada só, né, ser ultrapassado ali na reta final, é pica. Vamos lá, o Sheffield em 44 jogos fez 56 gols e sofreu 44, é um time over. O QPR em 44 jogos fez 58 e sofreu 56, é um time já que tem mais um estilinho ali mais vida louca, né? Vai pra frente, faz gol, leva gol. No começo do campeonato a gente estava entrando bastante no QPR, depois ele deu uma caída, agora ele tá on fire de novo. O Sheffield vem de 4 vitórias seguidas contra seu rival, então tem um bom retrospecto. Vamos carimbar, que a gente não carimbou hoje, ó. Freguesia aí do QPR. Sheffield dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve menos que 3 gols. Seguinte, tropa, é arriscado, mas eu gostaria de explorar pelo menos 2 gols nesse jogo, porque o Sheffield, ele precisa vencer, tá? Caraca, às vezes eu me embolo, Sheffield, não, é Sheffield, né? Sheffield. Bom, aí ele precisa vencer, e o QPR é um time maluco, irmão. O QPR é um time que tá pra trocar, não tá nem aí, vai pra frente, jogando em casa, normalmente faz um golzinho também. Então vou cravar o mar de 1,5, tá pagando mais de 1.30, tá com uma cotação alta e pode valer a pena pelo que envolve esse jogo, tá? Mas é um jogo arriscado pelo estilo de jogo do Sheffield mesmo, beleza? Placar pra mim, 1-1. 4 horas da tarde, Campeonato Espanhol, tem um jogo do Sevilla que vai receber o Cádiz, né? Olha aí, Sevilla com odd de 1,55 em casa contra o Cádiz. Cádiz que ganhou o Barcelona, tá? Só isso que eu falo, fora de casa. Cádiz dos últimos 5 jogos perdeu 2, o Sevilla também. Se a gente olhar aqui a classificação, o Sevilla que já ficou um tempo ali garantido na segunda posição, chegou até a brigar pela liderança contra o Real Madrid, mas agora tem até a chance de ficar de fora da Champions League, porque ele tem 63 pontos, e o Betis, que é o primeiro time fora aqui, que está na zona da Europa League, o Betis está a 6 pontos dele, ainda faltam 5 rodadas no Campeonato Espanhol, então o Sevilla ele tem que dar uma engrenada aí, tem que voltar a pegar uma sequência de vitórias, senão ele pode perder essa vaga. Em 33 jogos, o Sevilla perdeu apenas 4, o problema dele, eu sempre lembro para vocês, que ele é um time que empata bastante, ele perde pouco, mas empata muito, fez 49 gols, sofreu 27, continua sendo a melhor defesa do Campeonato Espanhol, e o Cádiz está lutando contra o rebaixamento, tem 31 pontos, mas o Granada que está no cangote dele está com 30. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Sevilla vem de 7 vitórias seguidas. Podia ter deixado para esse aqui, hein? Porque esse aqui, 8 jogos de invencibilidade contra o Cádiz e 7 vitórias seguidas. Esse aqui, assina, desenha, freguesia pura aqui. Aqui é freguês, irmão. Não tem jeito, tá? Freguês. Vamos lá. Sevilla vem sofrendo gols há 4 jogos. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de gols. Dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Seguinte,
simples, direto, rasteiro, vitória do Sevilha. Se você quiser, tem 2 cenários também, dá para explorar com empate anula para colocar no bilhete, odd acima de 1,50, se você quiser ficar mais tranquilo, porque o Sevilha é um time que empata bastante, mas jogando em casa o Sevilha é um time muito forte. Se a gente olhar aqui, ele dentro de casa são 11 vitórias, 4 empates, apenas 1 derrota. Pô, tá com a mesma campanha do Real Madrid como mandante, é o melhor mandante junto com o Real Madrid. Pode ser. Quem quiser explorar gols, dá para buscar também, porque o Sevilha, além de estar sofrendo gols todo jogo, é um time que tem um ataque forte dentro de casa. O Cádiz está naquele desespero ali, dependendo do resultado dessa rodada. Ele pode entrar na zona do rebaixamento, então se ele estiver perdendo o jogo, ele deve partir para cima do Sevilha. Então pode ser um jogo também, se você quiser explorar 2 golzinhos, mas sendo bem sincero, esse jogo ia com a vitória seca, irmão. Ia com a vitória seca aqui. Placar para mim? Pô, vou cravar? Pô, na moral, não é possível que o Sevilha vai levar um gol do Cádiz, né? Vou cravar um 2-0, mas pode ser um 3-1 também. Pra gente fechar o nosso dia, pro nosso sextor, 4 horas da tarde, eu tenho um jogo do PSG que vai visitar o Strasbourg. E olha a cotação do PSG, 2,20. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tropa, eu dei uma pesquisada, eu não vi, tipo assim, ninguém desfalcando o time, tá ligado? Eu acredito que seja pelo interesse da competição. Se a gente olhar aqui na classificação, o PSG já é campeão, garantiu o título no último jogo. Uma situação, tipo, ninguém comemorou ali, os torcedores, vaiou o time, na verdade. Até porque também tu tem Messi, Neymar e Mbappé, o investimento que você tem, você espera mais, né? Ser campeão francês aqui é tipo, é o mínimo. O mínimo que tem que fazer é ser campeão francês, porque tá muito acima dos outros. O Strasbourg, o que acontece? Ele é um time que tá jogando em casa, tá com 56 pontos, ele tá 1 ponto atrás do Nice, que está na vaga da Conference League, está a 3 pontos do Mônaco e do Rennes, o Mônaco que vai para a Europa, que está na zona da Europa League, e o Rennes que está na zona da Pré-Champions. Então assim, o Strasbourg ele tem muita chance de disputar até uma Pré-Champions, pô. Só que para isso ele precisa vencer em casa. Confere? Faltam 4 rodadas, o Strasbourg em 34 jogos fez 55 gols e sofreu 36. Já o PSG, em 34 jogos, fez 76 gols, sofreu 31, também com o ataque que tem, apesar de o Tartaruga que tá salvando o time, tá? Tá levando o time nas costas. PSG vem de 4 vitórias seguidas contra o Strasbourg, 9 jogos de invencibilidade, até porque é um time que sobra, né? Só que o Strasbourg está sofrendo gols há 4 partidas seguidas, das últimas 9 em 8, a gente teve menos do que 3 gols. O PSG, das últimas 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 5 em 4 foram ambas marcas. É uma boa odd para explorar o PSG? Cara, é uma boa odd para explorar até com empate anula, pô, vai ficar show de bola. Só que assim, a Denise não dá ponto sem nó, né? Ela não oferece uma odd assim pra gente alta à toa. Então toma cuidado com esse jogo. O PSG ele é favorito, principalmente ele indo com seus titulares. A princípio vai jogar todo mundo, a princípio, mas a gente sabe que pode chegar amanhã. Tipo assim, vamos dar uma folga pra galera que ganhou o título, tá ligado? Então, fica ligado nesse jogo amanhã. Se eu tiver alguma notícia, eu vou passar pra vocês, porque é uma odd realmente estranha, tá? Por mais que o Strasbourg esteja precisando do jogo, esteja precisando do resultado, tá jogando em casa. Pô, não tem como comparar com o time do PSG, com o time titular, tá? Mas de qualquer forma, qual a dica que eu vou dar aqui? Eu vou dar dica em gols, porque eu tenho um excelente ataque do PSG, com Neymar, Messi e Mbappé. E do outro lado, eu tenho um time que precisa vencer. Uma derrota aqui do Strasbourg é horrível, porque se os seus outros concorrentes ali vencerem, já é praticamente adeus. Então eu vou aqui com mais de 1,5 gols, tá? Para ficar no safe, no bilhete, tá pagando 1,20. Eu acredito que a gente deve ver com o ataque do PSG e a necessidade do Strasbourg. Mas sendo bem sincero, esse 2,5 vem quente, ambas marcam vem quente, porque o PSG gosta de levar gol todo jogo, aí fica muito a critério de confiança de vocês. Mercado de resultados, foi o que eu falei, né? Até enrolei pra caramba falando. Eu daria uma olhadinha amanhã, não faria um bilhete hoje, não faria uma aposta hoje, eu daria uma olhadinha amanhã, ver se tem alguma novidade, tá? Agora, viu ali, confirmou o time, pô, vai jogar do geral? Se tiver confiante na vitória, irmão, taca dentro, pode ser um bom green mesmo, porque tá pagando bem. Placar pra mim desse jogo, 3-2 pro PSG. Bom, tropa, fechamos nossos jogos do sextor. A gente tem bastante jogo, principalmente nessa fase final dos torneios. A gente tem muito jogo de necessidade. Vão acabar pintando alguns jogos aqui de times que normalmente não vêm. Eu vou tentar buscar algum momento de desespero, tá? Mas eu vou estar sempre avisando pra vocês que não é um time que eu acompanho e tal, pra vocês aí verem se vale a pena confiar ou não. Beleza? Então é isso. Fechamos nossos jogos. Vascão nas cabeças, hein? Vascão nas cabeças. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima.
Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo cravei mais de 1,5, né, de Sandhausen Schalke. É um time brigando contra o rebaixamento, o outro que tem o melhor ataque da competição, brigando pelo acesso. Então acredito sim que pelo menos 2 golzinhos a gente veja. Segundo jogo, cravei vitória seca do Fenerbahçe, está jogando em casa, vem de 7 vitórias seguidas. Tem tudo aí para conquistar a 8ª e seguir aí brigando pela vaga na Champions League. E para finalizar, coloquei Sevilha empate anula. Sevilha está jogando em casa, vai enfrentar o Cádiz, o Sevilha aí que está na zona da Champions League, mas está correndo perigo. O melhor mandante da competição, junto com o Real Madrid. Acredito que ele não perca, no máximo empata, então vamos com esse empatezinho aí. Essa nossa tripla tem um total de 1,96 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!